Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Quem está alegre, diga glória a Deus. Mais alegre do que isso, diga aleluia. Pega na mão do seu irmão, por gentileza, e diga para ele assim: esta noite nós iremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Eu posso ouvir um amém bem alegre aí, amém? Dá um sorriso para essa pessoa e diga assim: é bom estar aqui. Abre comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Tito, capítulo 1, versículo de número 5. Qualquer coisa é só olhar aqui no telão, ok? Diz a palavra do Senhor: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Repita comigo bem alto, bem forte, com toda a alegria que há, então ser assim: boa é esta palavra. Boa é esta palavra. Diga sorrindo para o teu irmão: boa é esta palavra. Boa é esta palavra. Nós falamos no estudo passado sobre a necessidade de líderes e a consciência de liderados. Tito fora alcançado pelo Evangelho e passou a enxergar na vida do apóstolo Paulo o Espírito de Deus, o Espírito de excelência. Tito buscava uma aproximação com o apóstolo Paulo, muito mais do que comunhão. Tito queria aprender a ser líder, a crescer na graça e também no conhecimento. Tito observava que por onde o apóstolo Paulo passava, ele arrastava multidões, pessoas que desejavam ouvir e aprender um pouco mais sobre o caráter de Cristo, suas obras, seu reino já estabelecido na terra de forma invisível. Falamos na aula passada também que o apóstolo Paulo, ao escrever de forma inspirada para Tito, procurava despertar em seu filho na fé expectativas de liderança. Como liderar em meio a adversidades, como administrar em meio aos problemas, como suprir em meio às necessidades também. Paulo, ao escrever a Tito, revela sua identidade como líder e pai espiritual na fé, e reconhece que sobre a vida de Tito também há um chamado de liderança. A Bíblia diz que Paulo, ao enviar Tito a uma cidade chamada Creta, o enviou com uma missão de preparar líderes, uma missão árdua, uma missão desgastante. Preparar pessoas para liderar ou para liderança é muito complicado. Antes de preparar alguém para liderar, Tito tinha que mostrar para a própria pessoa que ela havia sido chamada para liderar pessoas do reino do Senhor. E nós bem sabemos que liderar não é fácil, quanto mais ser liderado. Já no verso de número 5, Paulo escreve segundo a necessidade de levantar líderes, ou mostrar às pessoas o porquê que as mesmas foram chamadas, mas ainda não descobriram que dentro de si mesmas há essa capacidade de liderança. Eu posso considerar que uma dona de casa é uma líder? Sim ou não, igreja? Sim. Por quê? A pergunta, na verdade, é simples, e a resposta deve ser simples. Uma boa dona de casa
é vista pela sociedade como uma líder. É ela quem administra as tarefas de casa. É ela quem cuida dos filhos, administrando o tempo separado segundo a necessidade da sua administração. É ela quem acorda a criança para tomar um café, dar banho, ela sabe o tempo, ela administra isso de forma exemplar, desperta a criança, dá o café da manhã, coloca para tomar banho, libera a criança para brincar, porque as crianças quando vão brincar, é um problema sério, é um monte de roupa suja e a mulher tem que administrar a roupa que usa em casa e a roupa que vai usar para sair, seja numa festa ou numa cerimônia de casamento, um aniversário de 15 anos, uma festa infantil. A mulher, a dona de casa, a mãe, uma grande líder do seu próprio lar. Mulher prendada, né? Ela administra o tempo com eficácia e ainda tem tempo para estar na casa do Senhor, orando, buscando e adorando e se consagrando. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta para os irmãos na cidade de Corinto, disse: olha, a mulher crente, ela santifica o marido descrente. E da mesma forma o marido crente santifica a mulher descrente. Se não fosse assim, os filhos seriam abominação, e não são consagrados ao Senhor. Eu posso dizer que um patrão é líder? Sim, é ele quem precisa administrar de forma correta quem vai desempenhar a tal função, ou vendedor, ou estoquista, ou fiscal de salão. Ele tem que ter visão de liderança e administração. Dentro do conceito de liderança existe a administração, e isso deve ser de forma impecável. Cabe a nós, autoridades eclesiásticas, que presidem sobre o povo, a administração do tempo. Nós temos que administrar dentro da liturgia de culto o momento da oração, temos que saber o momento de orar, temos que administrar o momento do louvor, temos que administrar o momento da palavra. Precisamos administrar de forma impecável a obra do nosso Deus. Paulo estava orientando Tito desta forma: Tito, quando chegar em Creta, tenha uma preocupação. Toda vez que você ministrar a palavra genuína do Evangelho, palavra que aponta para Cristo, para a sua vinda ao mundo, sua morte e ressurreição também, e quando você disser ao seu público que Cristo está voltando, observa no meio da multidão, sejam idosos, sejam jovens, sejam servos, estrangeiros, observa no meio da multidão quem está se inclinando a buscar e a servir ao Senhor. Procura ver a sensibilidade no meio do teu público, Tito. Homens que vão te seguir de forma fiel, homens que vão abraçar a fé junto contigo, e quando você mais precisar, estarão do teu lado ombreados. Existem pessoas que dizem assim: pastor, eu não nasci para liderar. E eu costumo dizer que todos nós que aqui estamos somos líderes. Em alguma coisa você lidera. Quer ver um exemplo? Pastor, eu não sei liderar, mas na escola, como você era? Tirava notas altas? Você era um tipo de líder que se destacava dos demais. As suas notas eram referenciais. Os professores lá na sala de reunião olhavam lá o seu boletim e diziam assim: olha, esta aluna, ela é exemplar. Liderar não é simplesmente dizer: aí gente, vamos embora, me segue, vamos junto. Quando Cristo, em Mateus 4:19, ao passar o dia inteiro na praia,
observando como os pescadores estavam trabalhando, lavando redes de um lado, consertando redes do outro. Jesus apenas observava como grande líder quem estava trabalhando para prover sustento para a sua casa. Agora olha o que eu vou dizer, é mais interessante ainda. Pedro tinha uma embarcação, diz a Bíblia, e ele era pescador. Jesus vira e diz: olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Um grande líder chamando para ser seguido, que por certo iria preparar esses homens, abrir a mente e a visão espiritual desses homens, e enviá-los na mesma visão que ele, que era a visão de Deus, para as demais pessoas que careciam de ouvir uma palavra de vida. Como um grande líder, Jesus estendeu o convite. Agora, seguia a ele quem quisesse. De pescaria, Pedro entendia, mas de homens, Jesus muito mais. Jesus não disse: olha, vinde após mim, eu vos ensinar o lugar onde se deve pescar, onde tem muito peixe. Ele disse: não, vinde após mim, pescadores de peixes, porque eu vou transformá-los em pescadores de homens. Olha a capacidade de liderança que Cristo tinha. Fazer alguém largar o que está fazendo para lhe seguir. Agora olha que interessante. Se Jesus estivesse entre nós hoje, personificado, da mesma forma como você me vê, e dissesse assim para você: ei, larga a sua empresa e me segue para ganhar almas, você iria segui-lo? Quando Tito chega na cidade de Creta, ele começa a observar que lidar com pessoas é muito difícil. No meio do povo ele viu gente que estava disposta a aprender, mas tinha receio de colocar em prática. E ele também encontra pessoas que não queriam aprender e também não deixavam ninguém mais aprender. E vou mais além. Pessoas que queriam aprender, até colocavam em prática, mas a visão era distorcida. Todos nós que lideramos enfrentamos problemas com liderados. A Bíblia diz, em Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores, porque são os vossos guias, e hão de dar contas a Deus pelas vossas próprias almas. Hoje em dia perduram situações em que pessoas se levantam e dizem assim: ah não, meu Deus, vou para outra igreja, porque pastor encerrou o mês de dezembro em oração, vai entrar janeiro de novo em oração. Aí encerrou janeiro, vem fevereiro, vai encerrar fevereiro, vai entrar março de novo em oração. Eu não aguento, não. Precisamos estar na mesma sintonia, na mesma visão do Espírito. Há um ditado popular em nosso meio cristão que diz assim, deixa eu ver se você sabe: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Vamos avançar mais uma etapa? Do verso 6 ao 9, do primeiro capítulo de Tito, suas qualificações, nós falamos isso na aula passada. Paulo dá diretrizes a Tito com relação ao chamado e à liderança. Paulo está dando um modelo de líder para Tito, no que diz respeito à necessidade de liderar sobre o povo que ali estava também. Então acompanhem comigo. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo
seja irrepreensível. A palavra bispo aqui no grego é o mesmo que presbítero, ancião, pastor. Como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não dado à ira, nem dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Paulo está dando diretrizes a Tito na escolha certa de líderes, novos líderes, que por certo desempenhariam bem o papel na cidade de Creta, e não só ali, mas em todos os arredores da terra, porque líderes são levantados para influenciar e não serem influenciados. Depois que Tito viu essas coisas nas pessoas a qual ele buscava para liderar, ele atenta para o segundo tópico das orientações do apóstolo Paulo. Acompanha comigo. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha o que o apóstolo Paulo vem destacando agora. É hospitaleiro, ou seja, ele é receptivo, ele é acolhedor, ele é amigo do bem. São características que nós precisamos ver na nossa própria vida como líderes levantados pelo Senhor. Pastor vira para um líder de ministério, seja infantil, jovens, adolescentes, irmãs, irmãos, obreiros, e diz assim: irmão, marca com o ministério, jovens, meia hora de oração para que os jovens possam se consagrar a Deus, e que nos ensaios venha a haver ministrações da palavra, para que você, que é líder do ministério de jovens, possa ver no meio deste ministério quem está se inclinando a buscar o Senhor, quem está expressando mais dedicação e amor à palavra. Aí o líder dos jovens vai dizer: pastor, olha, o jovem fulano, ele é uma bênção. Todo ensaio ele pede para dar uma palavra, todo ensaio ele pede para orar, pede para evangelizar. Aí o pastor, por certo, como líder, vai dizer: olha, vamos ficar de olho neste, porque a obra que Deus tem na vida dele é grande. Agora, enquanto o pastor não vê estas características na igreja, porque as pessoas não querem mostrar. Como assim, pastor, as pessoas não querem mostrar? Pastor, eu não quero orar. Pastor, sou da sua igreja, mas não quero pregar. Pastor, eu estou na sua igreja, mas não quero cantar. Pastor, eu não quero participar de nada, não quero subir o monte, não quero ouvir a consagração, me deixa quietinho no meu canto, pastor. Eu quero chegar, dobrar o joelho, orar, falar com Deus, assistir o culto e ir embora. Eu não quero nada. Como é que o pastor pode levantar essa pessoa para ajudá-lo na obra de Deus? Não tem como. A pessoa se nega a mostrar as características do seu chamado. O apóstolo Tiago diz que quem tem um conhecimento do bem e não pratica está em pecado. Quando nós nos omitimos à obra de Deus, passamos a pecar contra Deus. A ordem foi imperativa para mim e para você. As autoridades que Deus levanta sobre a tua vida é para te ensinar e te orientar a como proceder na obra do Senhor. Quando Tito começou a observar estas coisas, junto ao público que lhe ouvia, ele atenta para a última frase do apóstolo Paulo, que foi a seguinte: mantenha firme a tua postura e não volte atrás da palavra que você pregou, porque esta palavra é fiel. Tito atenta para essas duas coisas, exorta com autoridade a resistência que estes homens representavam dentro da igreja,